A internet ela é um lugar engraçado, né? Enquanto para algumas pessoas é um jeito de mudar de vida, de dar a volta por cima, para outras se resume em falar que queria namorar uma mulher branca, ficar compartilhando o estranho vício de comprar jogos na Steam e nunca jogar e ter opiniões bem controversas sobre ter um filho gay. Isso e algumas outras coisinhas resume o ser humano chamado James Cage White, que inclusive esse nome não é à toa, tá? Tem um motivo e eu já vou explicar. Só que antes da gente falar disso, eu criei uma conta do Twitter pra postar meus desenhos, então me segue lá, tá no primeiro link aí na descrição, porque eu acho que você talvez vá precisar ver uma coisa mais leve depois desse vídeo aqui. James Cage White, ou seu nome verdadeiro, Chen Shi, é um chinês que tem um sonho de ficar famoso, mas eu não sei se vocês sabem, porém ficar famoso é algo bem complicadinho. Você precisa ter alguma coisa que te destaque, criar um conteúdo específico que as pessoas queiram assistir. Só que o James, ele meio que não sabe disso. Então, sem nenhuma direção, o James começa sua jornada para tentar viralizar na internet, postando vídeos no Vine sobre literalmente qualquer coisa. O cara era uma máquina de spamar vídeo. E eu te garanto que não tem como isso dar errado. Mas mesmo os vídeos sendo completamente aleatórios, sem nenhuma edição e de alguém que não fala inglês fluentemente, então meio que o inglês do James é um pouquinho quebrado. Ele conseguiu juntar até que uma fanbase bem grandinha, principalmente nos vídeos que ele falava de algumas coisas meio esquisitas, como o sonho dele de namorar uma mulher branca. Check this dog. I like white woman. Look, it's white chocolate. I like white chocolate and I like white, you know. Você aí pode até achar isso um pouco confuso do James estar correndo atrás de uma mulher branca, sendo que ele mora na China, e bom, lá tem bastante gente branca. Mas o foco do James não é sobre a cor da pele em si, ele é um amante da cultura americana e ele quer uma mulher à lá Estados Unidos, loira, alta, o clichêzão, tá ligado? Entre vídeos aleatórios e vídeos dele expressando o desejo por ter uma mulher branca como namorada, começou a surgir um dos primeiros slogans que ele carregou até os dias de hoje, que é o Very cool, very swag, I like it. Só que o James, ele era um visionário, ele sabia que era uma estrela destinada a brilhar, então ele não podia só ficar ali no Vine, ele precisava capitalizar público de outras plataformas, e aí ele foi pro Twitter. Pode notar que sempre começa a dar merda quando as pessoas vão pro Twitter. Repara, mano. Será que eu vou ser o próximo? Mas na real que ele criou contas em várias outras plataformas, como no YouTube, onde ele posta vídeos incríveis como esse, onde ele fica comendo de boca aberta, parecendo que ele tá mascando um bosta. Sem brincadeira agora, eu odeio, no nível pessoal, a pessoa que come de boca aberta, mané. No Instagram, onde ele posta selfies lindas, onde ele finge estar dormindo, ou vídeos da mãe dele dançando. E calma, a mãe dele é uma personagem bem relevante, mas segura aí. Mas vamos focar mais no Twitter, que é onde o James mostra mais da lore dele, como por exemplo, o significado do nome James Cage White. Meu nome é James Cage White, James de James Bond, Cage de Nicolas Cage e White de mulheres brancas. Eu combinei eles juntos e fiz o meu próprio nome. Very cool, very swag, I like it. Foi também nessa época de Twitter que o James decidiu virar um empresário. Ele seria o chefe e não ia trabalhar para mais ninguém. E como ele fez isso? Vendendo blusas. Blusas maravilhosas como essa, é uma seleção de roupas tão linda, cara. Tipo, a minha favorita é essa daí, dele falando que ama cachorros. Outro método milenário pro James fazer algum dinheiro é simplesmente pedir. Exato, ele fica pedindo dinheiro. Se você entrar no Linktree dele, você vê lá, faça uma doação. E as pessoas fazem. É isso que me quebra. E antes que alguém aí pense, não, pô, ele tá usando esse dinheiro pra se manter, né, pra conseguir ali sustentar a própria família, não. Ele usa esse dinheiro para sustentar o vício dele em comprar jogos na Steam e praticamente nunca jogar eles. Cara, isso realmente é um vício, já que ele tem algumas postagens que ele fala tipo, tô há 8 dias sem comprar nenhum jogo na Steam, nossa, que vitória. Mas se por acaso ele não estiver se aguentando de vontade de comprar um jogo, ele posta alguma imagem no Instagram dele ou no Twitter perguntando se ele pode comprar aquele jogo pros seguidores.
Pode, James. Pode, mas só esse, viu? E vamos lembrar aqui que nós não estamos falando de nenhum adolescente, nenhum moleque. O James gasta todo o dinheiro dele em jogos que ele não joga, tendo lá pra casa dos 37 anos nas costas, vivendo com os pais, filhão. Porém, o Twitter dele não se resume só a isso, ou vídeos dele comendo banana, ou qualquer outra merda. Ele também documenta a vida amorosa dele. Vários posts documentando como é difícil arranjar uma namorada, ou quando ele sai com uma mina, é rejeitado e diz que já tá até acostumado com isso, que ele traz vergonha pra família dele, que ele tá reduzindo os próprios créditos sociais, mas no dia seguinte ele posta que comprou um joguinho na Steam e aí pronto, tá tudo bem, 0 a 0 aqui, ó. Talvez um dos motivos do James não conseguir arrumar uma namorada, além de ficar online de maneira terminal 24/48 e ter esse comportamento meio infantil, sem contar todo o resto, é a própria mãe do James, que ela e ele têm uma relação bem abusiva, bem controladora. Como, por exemplo, nesse tweet aqui, que o James tá respondendo um cara que falou pra ele abrir um OnlyFans pra fazer mais dinheiro, e o James responde isso: eu nunca abriria um OnlyFans, minha mãe me bateria até a morte se ela descobrisse, seria uma vergonha pra minha família e eu poderia nunca encontrar uma namorada assim também. Minha mãe me ameaçou, falando que se eu fosse em um encontro com uma mulher divorciada que tem uma filha, ela cometeria suicídio com o meu pai, sem brincadeira. Vocês falam pra eu ir contra minha mãe? Vocês querem que a minha mãe morra, não é? E sempre que o James vai ter um encontro com alguma mina, a mãe dele vai junto. Cara, mano, mulheres aí que estão me assistindo, imagina, vocês vão sair com um cara e ele leva a mãe. Nossa, é receita pro sucesso. Prova disso, o James já foi num reality chinês pra conseguir arrumar uma namorada, e a mãe dele estava junto no encontro inteiro, interrompendo ele enquanto ele falava, ou simplesmente conversando com a pretendente do James, não deixando ele falar com a mina. Mas, pelo menos a gente pode argumentar que a mãe do James é uma mulher muito esforçada, já que ela gastou $10 mil num casamento arranjado. Exatamente, ela praticamente comprou uma esposa pro James. Eu nem sabia que isso era possível, pensava que isso era proibido, cara, que bagulho bizarro. E lá se vai o James, conseguindo finalmente se casar e tendo um filho logo depois, acabando a história com um final positivo. É claro que não. É claro que isso dá merda, irmão. O sogro do James, por mais que ele tenha vendido a própria filha, ele não deixava que o James dormisse junto com ela em situações normais. Sem contar que ele também não deixou o James opinar o nome do filho dele. O que vamos combinar aqui, que provavelmente foi algo pra melhor, né? Porque senão, qual que seria o nome dessa criança? Charlie Top Gun Jr. Mas sendo bem sincero, se eu fosse sogro do James, eu também não ia gostar dele, porque o James é um cara que não sabe cuidar de um bebê, já que aqui está uma foto dele literalmente secando a fralda do filho que tá mijada pra não precisar comprar uma nova. Pois é, o fato do James ter postado isso e outras coisas meio preocupantes com o próprio filho fez com que muitas pessoas odiassem ele pra caralho, principalmente porque ele não escuta conselho de ninguém. Ele acredita que tudo que acontece na vida dele é destino. Comer melancia, destino. Jogo furry, destino. E filhão, por aí vai, tudo é destino na vida do cara. É mais ou menos por essa época também que o James começa a compartilhar algumas opiniões bem infelizes sobre caso ele tenha um filho gay, em posts como esse: tomando remédio de novo, 2 vezes ao dia. Se o meu filho for gay ou lésbica, eu vou educar ele ou ela. Talvez eu até bata nele. Eu vou tentar o meu melhor pra fazer ele ser normal. Se não funcionar, eu irei aceitar porque é o meu destino. Minha mulher pode não aceitar o destino. Quando ele foi obviamente criticado por falar um absurdo desse, a resposta dele foi a seguinte: eu só quero que o meu filho seja normal, eu não quero um filho diferente LGBT. Como isso pode ser errado? Eu não ligo se os outros são LGBT ou não, eu só quero uma criança normal. Como isso pode ser errado? Eu não disse nada errado e nunca vou aceitar uma criança LGBT. Algum tempo depois, o casamento do James veio ao seu divórcio e ele perdeu completamente a guarda do próprio filho, voltando a estaca zero novamente. Nos dias de hoje, o James continua fazendo exatamente o que ele sempre fez, postando umas coisas aleatórias, vendendo as camisetas e pedindo dinheiro online para as pessoas. Pra quem tá se perguntando, né, como é que um cara desse nunca foi cancelado? Mano, meio que ele nem deve saber o que é isso, tá ligado? Ele obviamente não sabe o que ele tá fazendo, ele não sabe o que ele quer fazer pra ficar famoso nem nada, ele simplesmente tá lá, tá ligado? E essas opiniões paia que ele fica dando, umas coisas estranhas que ele posta, simplesmente deve passar pela cabeça dele como algo tipo, ah, normal, todo mundo faz isso. E eu costumo sempre deixar isso claro no começo dos vídeos, mas nesse daqui eu esqueci. Só que o James não tem nenhuma condição psicológica, nem nada do tipo. Pelo menos eu não consegui achar nada apontando isso.
Apesar que eu tenho as minhas dúvidas às vezes, mas tá aí. E é por isso que ele se mantém um bizarro, só que mais importante, ele também é uma história estranha que nasceu da internet. Mas bom, rapaziada, por hoje eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse conteúdinho aqui, mais uma personalidade bizarra. E ó, o próximo vídeo também eu vou trazer um cara aí que, mano, tá dando o que falar lá na gringa, viu? Coitado, o moleque, ele tá indo ladeira abaixo. Então se inscreve aí pra tu não perder o próximo vídeo essa semana. E por hoje eu vou ficando por aqui. Mas não sem antes deixar a mensagem final do vídeo, que é... Será que depois de ter feito esse vídeo os meus créditos sociais abaixaram? Vou ter que dar uma conferida.